Kelvis Santos, sou aluno da pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação da Unicamp. Trabalho no projeto que tem como título Proposta do estudo de síntese, caracterização e aplicação de eletrodos para capacitores eletroquímicos tipo bateria de lítio-enxofre. Sou orientado pelo professor Hudson Zanin. Nosso grupo faz parte do CINE, que é o Centro de Inovações em Novas Energias. E o CINE tem 4 grandes divisões. A divisão AES é responsável pelo desenvolvimento de eletrodos para supercapacitores e baterias, levando em consideração o estudo desses dispositivos em modo de operação. Nesse vídeo, trataremos dos seguintes tópicos relacionados a baterias de lítio-enxofre. O primeiro tópico é materiais para eletrodos. O segundo tópico, membrana. O terceiro tópico, encapsulamento. E o quarto tópico fala sobre as formas de produção da bateria de lítio-enxofre. Em materiais para eletrodos, nós temos diferentes materiais para o ânodo e para o cátodo. Falando no ânodo, a gente normalmente usa materiais alótropos do carbono, que tem estrutura porosa, onde promovem melhor intercalação iônica quando ocorrem os processos oxirredutivos das baterias. Nós trabalhamos em nosso laboratório, que é especialista em materiais de carbono, com nanotubos de carbono, óxido de grafeno reduzido, grafeno, carvão ativado e negro de fumo. No cátodo, é importante ressaltar que nós também usamos uma lâmina de alumínio como coletor de corrente. Já no ânodo, nós fazemos o uso do lítio puramente metálico. O ânodo também faz uso de uma lâmina coletora de corrente, e o seu material é de cobre. O enxofre ele vai ser adicionado no cátodo. É o material que nós vamos dopar com algum outro material alótropo do carbono, seja qualquer um desses que eu citei acima. O enxofre ele precisa ser acoplado dentro das estruturas porosas do material alótropo do carbono, para que a gente consiga produzir um eletrodo para a bateria de lítio-enxofre. Nos eletrodos também é importante a gente fazer o uso de binders. Na literatura encontramos os binders como aglutinantes, que vão fazer a união entre os materiais alótropos do carbono ou mesmo o lítio nas lâminas coletoras de corrente. O cátodo é o eletrodo que merece a maior atenção, pois nele ocorrerão futuramente os principais processos oxirredutivos das nossas baterias de lítio-enxofre. Inicialmente, nós pegamos esse material à base de carbono e realizamos uma funcionalização nele, onde a gente pode fazer isso em dispersão, alterando o pH da nossa solução com o nosso material à base de carbono dentro dela, ou fazendo uma funcionalização desse material à base de carbono utilizando o plasma. Nós realizamos funcionalizações em diferentes atmosferas gasosas aqui no nosso laboratório, tanto quanto em atmosfera de nitrogênio, oxigênio ou até mesmo o argônio. Posteriormente, a gente tem que, depois desse material funcionalizado, a gente tem que adicionar o enxofre dentro dessa estrutura porosa de carbono. A gente consegue estar fazendo isso de diferentes maneiras. A gente consegue adicionar um enxofre dentro da estrutura de carbono via precipitação de enxofre em meio ácido, contendo a nossa amostra, o nosso material de carbono em dispersão. Conseguimos adicionar o enxofre na estrutura de carbono, realizando uma prensa mecânica com aquecimento em intervalo muito curto de tempo. Conseguimos também adicionar o enxofre, colocando o nosso material de carbono e o enxofre sobre uma atmosfera inerte de oxigênio e elevando esses materiais
a altíssimas temperaturas. A atmosfera gasosa que o enxofre vai promover logo após o seu derretimento vai ser usada como forma de dopagem de enxofre nessa estrutura de carbono, utilizando apenas o gás desse elemento. A literatura ela aponta vários tipos de dopagem de enxofre nas estruturas de carbono. Por enquanto, nós não temos a melhor técnica. Os cientistas e pesquisadores de todo o mundo estão pesquisando a melhor técnica para produzir o melhor eletrodo. Então a gente tem uma variedade muito grande de dopagens que podemos explorar com base em artigos científicos disponíveis na literatura. Membranas, conhecidas também como separadores, são localizadas entre os eletrodos em uma célula energética usada para evitar o contato e a eletrotransferência entre o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. Existem certos requisitos para usar alguns materiais como membranas nesse tipo de sistema, como boa mecânica para fornecer durabilidade ao dispositivo, alta estabilidade química e eletroquímica, alta resistência térmica, alta porosidade e alta pureza. É importante nos atentarmos a usar sempre uma membrana muito limpa e evitar quaisquer tipo de contaminação. Para manusear esse tipo de material, fazemos com o uso de luvas e com a ajuda de uma pinça devidamente limpa. A escolha do material da membrana deve ser criteriosa, pois ela pode apresentar resistência de até 30% em capacitores e baterias de alta potência. Nosso grupo faz uso de membranas celulósicas e poliméricas, que apresentam baixíssimo custo e resistência em processo de carga e descarga. Agora, na etapa de encapsulamento, como a bateria de lítio-enxofre ela tem o seu funcionamento à base de eletrólitos orgânicos, precisamos fazer a montagem da coincel em um ambiente totalmente inerte de gás oxigênio. Nós realizamos esse encapsulamento dentro da Glove Box, onde o principal gás presente na atmosfera interna desse equipamento é o gás argônio. Primeiro, a gente configura as informações da Glove Box, inicialmente ligando a lâmpada e verificando qual que é a porcentagem de gás argônio e de outros gases que há dentro do nosso equipamento.
Feito isso, nós precisamos adicionar nossos materiais dentro da Glovebox. Para fazer essa etapa, é preciso pressurizar a nossa cabine externa, onde será colocado os materiais que posteriormente passarão para dentro da Glovebox. Para a gente conseguir adicionar os nossos materiais dentro da Glovebox, é necessário inicialmente passar eles por uma cabine. Será feita a retirada do gás oxigênio presente na atmosfera fora da Glovebox e o enxerto de gás argônio dentro dessa cabine, para que o nosso ambiente interno da Glovebox, onde será feita a montagem da coincel, não seja contaminado com oxigênio externo. Então, inicialmente, a gente passa o gás argônio presente dentro da Glovebox para dentro da nossa cabine, de onde será transferidos os materiais. Depois desse processo, a gente faz a adição de gás argônio na nossa cabine e retira esse gás por 3 vezes. Lembrando que é importante a gente tomar cuidado com a velocidade que a gente injeta e retira gás argônio de dentro da nossa cabine, porque esse gás pode, se a injeção desse gás for muito forte, ela pode acabar retirando nossos eletrodos ou até mesmo nossa membrana de dentro do nosso suporte, que está mais limpo ou que está devidamente limpo para nossas análises.
Após realizado todo o processo de retirada e adição do argônio, nós vamos começar o processo de montagem da coincel dentro da Glovebox, fazendo uso de eletrólitos orgânicos.
É importante estar com o visor da Glovebox sempre virado para o seu ponto de visão, para que você possa acompanhar as variações de pressão interna da Glovebox. Assim que todos os cuidados foram tomados, é hora de começar a montar a coincel. Inicialmente nós colocamos as luvas que vêm de fábrica da Glovebox e posteriormente adicionamos mais 2 luvas, uma em cada mão, sobre as luvas originais do equipamento. Essa precaução é tomada para que os reagentes utilizados no processo de montagem da coincel não caiam nas luvas originais de fábrica, de modo que não cause a corrosão ou a danificação desse material. Logo depois, é necessário retirar os eletrodos ou as membranas ou qualquer outro equipamento que a gente tenha colocado na cabine externa para passar para a cabine interna da Glovebox. Depois que nós tomamos todos os cuidados de adição e retirada de argônio, podemos constatar que não há gás oxigênio que possa contaminar o nosso ambiente interno da Glovebox. Para iniciar o processo de montagem da coincel, é necessário pegar o papel alumínio e forrar a área onde iremos trabalhar na montagem, para que qualquer resquício de reagente que possa cair do nosso sistema não contamine o ambiente interno da Glovebox. Logo após, a gente vai selecionar as cápsulas para a montagem da nossa coincel.
Após separado todos os materiais para a montagem da coincel e também realizado o devido ajuste na micropipeta para não perder tempo quando formos adicionar nosso eletrólito orgânico à coincel, nós iniciamos o processo de montagem. Primeiro, nós selecionamos a mola e adicionamos ela em uma das cápsulas. Logo após, é necessário pegarmos um coletor de corrente. Depois do coletor de corrente, a gente adiciona um eletrodo do nosso material de interesse. No nosso caso, um eletrodo da bateria de lítio e enxofre. Sempre tomando muito cuidado, pois esse eletrodo ele tem certa resistência mecânica, mas também apresenta aspectos frágeis. Logo após, nós iremos adicionar a nossa membrana sobre o eletrodo da bateria de lítio e enxofre. Agora, pegaremos o mais rápido possível o nosso eletrólito orgânico. Fazemos a adição desse reagente com certa rapidez, pois ele tende a evaporar rapidamente. Após aperto o frasco, nós iremos coletar 60 microlitros do nosso solvente orgânico e adicionar lentamente de maneira uniforme sob nossa membrana, de modo que a nossa coincel fique encharcada com o nosso eletrólito de interesse. Agora, após encharcado nossa coincel com o nosso eletrólito de interesse, nós descartamos a ponteira da pipeta, já que não iremos usá-la mais, e adicionamos o outro eletrodo. Seguindo a mesma sequência inicial, após adicionar o eletrodo, nós adicionamos o coletor de corrente desse respectivo material e, por fim, fecharemos a coincel com a outra cápsula, o mais rápido possível, mais uma vez tentando evitar a evaporação do nosso solvente orgânico. Nós faremos inicialmente uma prensa com a nossa mão e posteriormente levaremos a coincel para uma prensa mecânica onde ela será devidamente selada. Esse é o aspecto que esperamos de uma coincel montada. Olá! Em formas de produção das baterias de lítio enxofre, é conhecido que ainda não se tem uma planta fabril em território nacional desse tipo de bateria, devido a ela ter alguns pontos que precisam ser acertados em seu processo oxidativo e seu funcionamento, que tem impacto direto no seu ciclo de vida. Inicialmente, como teste, a gente tem as opções de fazer esse tipo de produção em pequena escala. Como foi mostrado no último vídeo, na forma de encapsulamento, nós trabalhamos com o modelo coincel, que é um modelo tipo moeda, que nos permite fazer vários testes eletroquímicos com uma quantidade relativamente pequena do nosso material, visando testes de desenvolvimento, onde detalhes precisam ser acertados inicialmente. Tendo bons resultados, assim que a gente consegue bons resultados com o modelo tipo coincel, nós conseguimos expandir
esses testes para uma bateria um pouco maior, um modelo um pouco maior de bateria, que no nosso caso seria o modelo de Pound Cell. O modelo de Pound Cell ele apresenta 5 cm de base e 7 cm de altura, um modelo semelhante a um smartphone pequeno, se comparados por tamanho. Esse modelo de Pound Cell nos permite trabalhar com uma quantidade muito superior ao modelo de Coin Cell, fazendo com que a gente consiga notar alguns detalhes que o modelo de Coin Cell não nos é apresentável à primeira instância, como, por exemplo, a fuga de gases que é gerada quando a gente coloca a nossa bateria para funcionar. Nosso laboratório conta com a primeira planta de manufatura de Pound Cell da América Latina e a gente consegue efetuar diversos testes com os tipos de supercapacitores desenvolvidos por nós no laboratório e também testes futuros serão realizados com as baterias de lítio enxofre assim que a gente acertar o melhor ponto de produção dos nossos eletrodos.